Nessa minissérie de 2 vídeos de histórias de lamparina sobre o Batman, já falamos no episódio anterior sobre o clássico Batman Ano 1, o ano histórico em que ele foi escrito e as produções que se inspiraram nele, criando um Batman despreparado que combate o crime por trás das sombras. Nesse vídeo falaremos da HQ que veio antes de Batman Ano 1, a Batman o Cavaleiro das Trevas, o início da carreira e a polêmica vida do seu autor, e os 2 filmes que se inspiraram nela. Eu sou o Lucas Wagner e esse é o Cultura de Lamparina, um canal de cultura pop e ciências humanas em um só lugar. Se você curte conhecer mais a fundo sobre obras em quadrinhos, filmes, séries ou literatura, você veio ao lugar certo. Então se inscreva e já deixe seu like. O Cavaleiro das Trevas de Frank Miller é uma história sobre um Batman que se aposentou da luta contra o crime, ou assim Bruce Wayne achava. A gangue dos mutantes começa a ameaçar a vida das pessoas e ninguém consegue combatê-los. E Bruce é tomado pela força do Batman e decide voltar à ativa. Essa HQ é escrita em 1986, ali no boom do realismo dos quadrinhos, e ela, ao lado de muitas outras, foi responsável pelo fim da Era de Bronze dos quadrinhos e o início da Era Moderna deles. A mudança já vinha dado as caras desde 1978, com o surgimento do termo Graphic Novel, que foi popularizado pelo Will Eisner em seu trabalho Um Contrato com Deus, em substituição ao termo comics, já que até então boa parte dos quadrinhos tinha o caráter de comédia ou satírico. E nessa história, Will Eisner achava que romance gráfico faria mais sentido, já que a história seria um pouco mais séria do que os quadrinhos clássicos, e contava com muito mais texto do que o comum. E é desse contexto e da obra do Eisner que o Frank Miller tirou a sua inspiração para construir um novo Batman, que ainda seguia a onda super colorida da série de TV dos anos 60. Miller, nascido em 27 de janeiro de 1957 na pequena cidade de Olney, no estado de Maryland, se muda para Nova York aos 18 anos em 1975. Nesse período ele já era muito fã de quadrinhos, principalmente das histórias policiais noir de Mickey Spillane, com seu detetive Mike Hammer. Tentando produzir histórias assim em plenos anos 70, Frank Miller ainda não tinha emplacado, e chegou a passar fome até encontrar um emprego regular. Mas é graças ao desenhista, famoso por seus trabalhos com o Batman, Neil Adams, que Miller consegue fazer a arte de Royal Fist, na revista Twilight Zone, A Além da Imaginação, como ficou aqui no Brasil, de número 84, de junho de 1978. Mas só no ano seguinte ele colocaria as mãos em um personagem que viria a ficar famoso por conta dele, o Demolidor da Marvel. Em 1979 ele apareceu como coadjuvante em uma história do Homem-Aranha, e Miller era quem fazia a arte. Em maio daquele ano ele assume os desenhos do Demolidor de maneira regular, e em 10 edições já passa a escrever o roteiro para o Homem Sem Medo, já introduzindo a Elektra como interesse amoroso de Matt Murdock e vilã do Demolidor. Personagem que, diga-se de passagem, é muito parecido com o Batman, pelo menos no quesito da origem. Ambos são órfãos, os pais têm uma importância significativa para suas jornadas, e principalmente por levarem uma vida dupla. É com o Demolidor que Miller consegue aplacar seu primeiro grande sucesso, que é a queda de Murdock, com um protagonista desacreditado pela sociedade, literalmente quebrado física e monetariamente, e que precisa se reerguer para enfrentar o rei do crime. Enquanto trabalhava nas histórias e desenhos do Demônio de Hell's Kitchen, Miller chegou a produzir a minissérie Ronin, seu primeiro trabalho em que ele deteve todos os direitos autorais, mesmo sendo publicado pela DC Comics. 3 anos após o seu trabalho em Ronin, ele é então convidado para escrever e desenhar o Batman. E é aí que chegamos no Cavaleiro das Trevas de 1986. Nessa HQ ele faz um esquema de 16 quadros para dar urgência e dinamismo para a história. Ele, enfim, ao lado de outros, quebraria um padrão na nona arte. É nessa HQ que toda a sua influência no ar, que ele teve contato desde a adolescência, finalmente ganha espaço. Mas seu sonho só vai se concretizar anos mais tarde com Sin City, da Dark Horse. Mas Miller, hoje e até há um certo tempo, gerou um questionamento político sobre a sua pessoa e sobre a sua obra, nelas incluindo e até caracterizando o Batman. Muita gente fala que o Batman é fascista. Para alguns isso se deve ao Frank Miller ter supostamente esse posicionamento. O fascismo, por definição, e dito isso pelo próprio Benito Mussolini, nunca teve uma teoria. O fascismo se mostra pela ação imediata e violenta de uma nação contra todas as outras. Isso tudo amparado em preconceitos populares, como racismo, LGBTfobia e xenofobia, como forma prática de agrupar pessoas ao movimento popular italiano ultranacionalista e conservador, tornando quase uma não-ideologia, até porque ideias e valores são tudo o que o fascismo abominava. E os únicos que deveriam ser mantidos eram do seu ditador. E por conta dessa falta de um sistema ideológico com teoria, o termo fascista sempre foi muito flexibilizado, mesmo contradizendo a essência do movimento original, que era união estável, rígida e soberana. E certos quadrinhos do Miller podem estar imbuídos de um certo nacionalismo, muita violência e xenofobia. Mas até aí fica difícil, ao meu ver, colocar um personagem fictício, uma cidade fictícia, em um mundo fictício e taxar esse personagem de fascista, já que fascista por definição odeia ficção. E é nacionalista, ou seja, precisa existir um território e nação reais,
E claro, o personagem já teve vários outros autores que deram diferentes visões para ele. E o fascismo é a negação de tudo, principalmente da pluralidade de ideias, em prol de um ideal único, que é totalmente personalista, tornando tudo que veio antes ou depois de 1945 que se assemelha a ele como proto ou neofascista. E aí com essas nomenclaturas pode-se fazer muitas outras atribuições, porque aí sim a coisa fica bem mais flexível. Miller e seu Cavaleiro das Trevas, mesmo com toda a polêmica, inspirou várias outras obras, e dentre elas, Batman, o Cavaleiro das Trevas ressurge do Christopher Nolan, isso pelo menos em parte já que é um Batman que se afasta do combate ao crime, e acaba retornando, e o evidente de clara influência, Batman vs Superman. Esse último live action é o que adapta, e em algumas cenas até copia, a segunda parte dessa história. O Cavaleiro das Trevas do Frank Miller chegou a ter uma terceira parte em 2015, mas não atingiu o mesmo sucesso que as duas partes anteriores. Nessa continuação, a ideia é a passagem de manto para duas mulheres como herdeiras do Batman e do Superman, e aumentou as polêmicas em volta da xenofobia do Miller, ao retratar os vilões da HQ como uma espécie de grupo jihadista, com personagens que são homens-bomba, poligâmicos e que tem um líder religioso que os guia. O cara gosta de uma polêmica. Uma coisa que não é tão polêmica assim é seguir a nossa página, já que lá você tem acesso a várias indicações de filmes, séries, lugares e eventos para visitar, entrevistas, críticas e muito mais. Mas não se esqueça, talvez não sejamos um farol para o mundo, mas preservamos a fagulha do conhecimento. Tchau!